daremos continuidade às oitivas da comissão processante. Vou confirmar os dados do senhor. Nome Cândido da Silva Dinamarco. Profissão advogado. Naturalidade de Jales, nacionalidade brasileiro. Senhor Cândido, essa comissão processante de denúncia é apresentada pelo excelentíssimo presidente desta Casa de Lei, senhor Lúcio Mauro Fonseca, contra o excelentíssimo prefeito municipal, Fernando Cid Diniz Borges, por ter, em tese, cometido infrações político-administrativas, passíveis de serem apuradas por esta comissão, nos termos do Decreto de Lei 201/2017/67. Comunico os membros da comissão, bem como a defesa do investigado, que os depoimentos serão gravados, solicitado à Secretaria da Casa que junte a mídia dos depoimentos a estes autos, tão logo encerre-se a presente sessão. De igual modo, informo a todos que a presente sessão está sendo transmitida pela internet. Senhor Cândido da Silva Dinamarco. O senhor é amigo íntimo ou amigo capital do senhor Fernando Diniz, prefeito municipal de Caçapava? Não, nem outro. Meu único relacionamento com o município de Caçapava é eu ser advogado de um processo contra o município, ser credor de precatório. Esse é o meu único relacionamento com o próprio município. Eu vi o senhor prefeito uma única vez na minha vida. O senhor pode só repetir, por gentileza? Porque eu estive com o senhor prefeito uma única vez na minha vida, a respeito do precatório. Certo. Então, senhor Cândido da Silva Dinamarco, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade, sobre pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Por favor. Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Vereadora Reinalma. Boa tarde, senhor Cândido. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar ao senhor, desde quando o senhor é advogado da família que o senhor tem? Se eu não me engano, já se vão 20 anos. 20 anos. Esse processo, então, tem mais ou menos 20 anos. Eu acredito que sim. E esse precatório que foi feito o acordo foi em que ano? No ano passado, 2017, havia um primeiro precatório, na verdade 2, com vencimento de 31 de dezembro de 2017. Esses 2 precatórios, que venceriam o ano passado, foram objeto de uma negociação, de um acordo, para pagamento parcelado. Então, no fim do ano passado, foi assinado esse acordo judicial para pagamento parcelado desses 2 precatórios que venceriam o ano passado. Então, e existem, porque o processo teve a sentença se desdobrou em 2 etapas. Então, houve um primeiro precatório de um primeiro valor que havia sido apurado, e um ano depois surgiu um segundo precatório de um segundo valor, advindo do mesmo processo. Então, nós temos o precatório de 2017, em nome do cliente, o precatório de 2017, em nome do escritório de advocacia. Temos o precatório de 2018, em nome do cliente, e temos o precatório de 2018, em nome do escritório de advocacia. São 4 precatórios divididos dessa forma. 2 credores distintos, 2 anos distintos. E como se deu essa negociação? Foi uma negociação tranquila, pacífica? Houve... Veja, o credor de precatório quer receber, qualquer credor quer receber. E a forma como nós vimos como sendo possível receber, tendo em vista a crise econômica brasileira,
tendo em vista a notória situação de insolvência dos municípios brasileiros. Para nós, credores, foi preferível aceitar um pagamento parcelado a correr o risco de ter razão e não receber nada. Então, foi isso que nos motivou a fazer o acordo com o município de Caçapava. E o acordo, não sei se Vossas Excelências têm o conhecimento do conteúdo material do acordo, é parcelamento e pontualidade. Pontualidade é a palavra-chave deste acordo. Um dia de atraso faz com que a prefeitura perca o direito ao desconto. Ela terá descontos de pontualidade e terá descontos por pagamento antecipado. Digamos que se antecipar alguma parcela, terá lá o seu desconto. Eu não me lembro de cabeça qual o percentual de desconto. Para cada mês de antecipação, é um percentual X de desconto no valor daquela parcela antecipada. Enfim, qual que é a razão de ser? Receber menos, mas receber. É estimular o município a pagar. Então, todo o princípio do precatório, do acordo em torno do precatório, foi de conceder condições para o município pagar. O desconto seria uma consequência da pontualidade. O desconto estaria na mão do município ter ou não ter. Se o município quiser desconto, seja pontual. E desde que começou o parcelamento, como o município tem procedido? Nós recebemos 2 parcelas só por enquanto. A de março desse ano e de junho. São 5 anos de parcelamento, então temos muito tempo pela frente ainda. Então, mas março e junho foi dentro da data prevista? Em março não, em junho sim. Tá bom. Eu agradeço, muito obrigada. Pois não. Qual é o valor do parcelamento, o valor atual negociado? O primeiro precatório, eu tenho a impressão que os dois somados dão algo em torno de 18 milhões. Eu tenho a impressão, eu tenho até o contrário, o acordo aqui, mas eu não tenho de cabeça. Porque a gente fala com é muita confusão. A gente fala, o número base que está no acordo é o número de 2015. Que é a data em que foi feita a conta judicial que deu base ao precatório. Então, todas as contas, as correções são feitas a partir dessa data base. Mas eu acredito que seja na ordem de 18 milhões de reais. Tá, então, só para eu poder entender, seu Dinamarco, o valor do precatório, da dívida, era quanto? E foi para quanto? Não teve redução. Não teve? Não tem desconto. É parcelamento. O desconto acontecerá, será dado nas últimas parcelas, daqui a 5 anos, se ao longo de 5 anos houver pontualidade. Não, eu não estou falando em desconto, e sim em juros. Eu não sei dizer. É uma conta muito complexa. O processo tem 20 anos de juros, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é o seguinte: eu estou perdendo dinheiro fazendo esse acordo, por um motivo muito simples. Se eu tivesse recebido esse dinheiro em 31 de dezembro de 2017, eu teria posto num banco, ou numa aplicação, que fosse, eu teria rendimento mensal. O meu crédito, o crédito do meu cliente, está sendo corrigido, em razão desse acordo, por aqueles jurinhos de precatório, controlado pelo Tribunal de Justiça, dá 0,5% ao ano. Correção monetária de juros junto dá 0,5% ao ano. Então, do ponto de vista de receber juros, para mim é um péssimo negócio. Eu preferia ter recebido esse dinheiro em 31 de dezembro de 2017. Então, já foi uma liberalidade, um favor que nós fizemos à Prefeitura do município de Caçapava, em troca de quê? De receber. Porque eu sabia que se a gente quisesse receber 16, 18 milhões, não sei quanto, naquele momento não ia receber nada. Íamos ter que pedir intervenção no município, ia dar uma confusão enorme, e em troca de muito trabalho em troca de nada. Então, a gente preferiu não entrar por esse caminho de confronto, que nós teríamos toda a razão do mundo, inclusive pedir a intervenção do Tribunal de Justiça no município, mas a gente achou preferível ter um pouco de paz e receber parcelado. Então, os juros que a gente recebe por conta do parcelamento, eu estou perdendo dinheiro. Obrigada.
Presidente, só a título de esclarecimento, as correções que foram mencionadas aqui de 27 anos e essa questão de juros são os valores estabelecidos pelo Tribunal de Justiça para a correção dos precatórios do Estado de São Paulo. Então, é o que o Tribunal de Justiça determina como a correção a ser aplicada. Nunca é a correção, digamos assim, compatível com uma valorização financeira. É o que o Tribunal normalmente aplica para todos os municípios. Doutor Cândido, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o vereador Glauco, somos colegas de profissão também. Pois não. Doutor Cândido, eu só não entendo uma situação. Qual que foi a motivação para se fazer o parcelamento desse precatório, uma vez que estava previsto no orçamento de 2017 o pagamento total dele? O senhor pode me dizer o que motivou a aceitar o acordo? Porque o município teria que pagar, estava no orçamento, foi previsto para pagamento, né? Veja, pois é, eu já vi muita situação de ter um título executivo, eu ser credor, e eu queria receber, fazer força para receber, na marra, e não receber nada. E a gente sabia muito bem, todos os municípios do Estado de São Paulo, não vou nem dentro do Brasil, no Estado de São Paulo já estão sofrendo extremamente com essa crise. Perda concreta de arrecadação. E eu acredito que nós fomos analisar, buscar a investigação perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, perante o sistema de precatórios do município de Caçapava, estavam em dia, mas era um estado de dia com valores pequenos de precatório. Esse precatório não é um número comum dentro desse município. E a análise que nós fizemos foi de que se a gente tentasse receber o precatório, porque não existe pagamento parcial de precatório, não ia pagar nada. Eu preferia receber parcelado e receber a ter que ficar brigando por um recebimento integral que ia acontecer dentro de alguns anos. Eu diminuo o meu risco de crédito se eu começar a receber logo, mas assim, pouco a pouco. Então, o que nos motivou economicamente a fazer esse acordo que, do ponto de vista financeiro, é prejudicial aos meus interesses, é a triste realidade de que, às vezes, é preferível não pressionar demais o devedor. Meu bisavô, que era aqui de Guaratinguetá, dizia, ele tinha um comércio de uma farmácia. Olha, quando o devedor está ruim das pernas, ele quer te dar um lustre, aceite. Você não sabe se ele vai te pagar o resto, mas aceite o que ele der para dar. Foi isso que eu fiz. Só uma outra questão, né? Esses dois últimos precatórios, né, que foram oriundos do mesmo processo, né, que ficaram para depois. O senhor tem conhecimento de que eles não foram inseridos na lei orçamentária de 2018? Eu fiquei sabendo através dessa enfim, a partir de quando foi instaurada essa comissão processante, porque isso não me diz respeito. Eu não tenho controle, não tenho gerência, e a rigor isso para mim é uma coisa absolutamente irrelevante, porque isso não retira a minha qualidade de credor. Exatamente. Só para esclarecimento, o Dr. Cândido foi intimado, tentou se intimar numa primeira oportunidade, ele não estava, não recebeu, mas na data, que foi na segunda-feira, ele já tinha um compromisso, vieram os advogados do escritório entender a razão. E aí é que foi informado a respeito dessa não inclusão do precatório. Daí ele falar que ficou sabendo depois que a CPI o intimou. Tudo bem, obrigado pelo esclarecimento. Houve algum protocolo de intenção das partes de se promover eventual acordo de parcelamento desses dois últimos aí ou não? Houve agora em junho, julho, não sei, foi feito um termo em que se estabeleceram algumas condições genéricas de pontualidade e de desconto em caso de pagamento. Agora, valores não foram estabelecidos. Não existe, porque por um motivo muito simples. Só é possível fazer qualquer acordo de parcelamento de precatório após ser cumpridos certos requisitos previstos na própria lei autorizadora do município. Um dos requisitos é a convocação, o edital de convocação de credores, que, ao que me consta, não foi publicado ainda. Nós procuramos acompanhar, mas ao que me consta, não. Então, sempre deixando muito claro que havia sim, sempre houve uma disposição
a negociar o segundo precatório, mas que uma efetiva negociação em torno desse segundo precatório estaria condicionada à prévia realização daqueles pressupostos burocráticos, legais, para qualquer acordo. Então, as condições de acordo, basicamente, serão as mesmas do primeiro acordo. Tá joia, estou satisfeito. Com a palavra, a defesa para fazer seus questionamentos à sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de igual maneira, responderá livremente. Boa tarde, doutor. Do ponto de vista da inclusão ou não, também comum do mesmo entendimento, que não retira o direito do senhor como credor, mesmo porque a própria lei orçamentária daqui, ela autorizava a suplementação de crédito por decreto, que foi feito, regularizado. Do ponto de vista da economicidade, pelo que o senhor diz, a conclusão que nós podemos chegar é que esse acordo foi prejudicial ao cliente e benéfico ao município? Do ponto de vista financeiro, sim. O cliente recebe menos, mas ele tem menos risco. O que motivou economicamente a decisão nossa de fazer o acordo é correr menos risco. Então, em troca de receber um pouco menos. Então, o que nos permite concluir isso, que houve a defesa no interesse do município, no interesse público, em regra, tentando parcelar, porque do contrário uma intervenção... Com certeza foi isso, essa foi a motivação pública. A nossa motivação foi outra, mas, financeira. Mas o resultado talvez seja esse. Não, claro. Sem mais. Obrigado. A testemunha está dispensada, solicita apenas que assine o termo de comparecimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde, comissão. Boa tarde, doutor Rodrigo, senhor Odinei, doutor Augusto. Boa tarde à população que nos assiste através do site da Câmara Municipal. Daremos continuidade às oitivas de testemunhas. Comissão processante da Câmara Municipal de Caçapava, o investigado Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Vou conferir aqui os dados, senhor Odinei. Odirnei de Moraes. Profissão empresário. Nacionalidade brasileiro. Naturalidade São José dos Campos. Confirma? Correto. Senhor Odinei. Senhor Odirley de Moraes. O senhor é amigo íntimo ou inimigo capital do senhor prefeito Fernando Cid Diniz Borges, do município de Caçapava? Não. O senhor tem algum interesse no resultado deste processo? Não. Então, senhor Odirley de Moraes, o senhor está compromissado e é obrigado a dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, e poderá ser processado e condenado a pena de 2 a 4 anos, nos termos do artigo 342 do Código Penal. O senhor compreendeu? Sim. Podemos prosseguir? Algum membro da comissão gostaria de fazer alguma pergunta à testemunha? Senhor de lei, boa tarde. O senhor é empresário de qual empresa? Construtora Bulgari. O senhor teve aqui em Caçapava já diversas obras, né?
Sim. As últimas obras que o senhor teve, qual foram? Foram a creche do Piedade, né, em Guamirim, o centro de especialidade ali próximo da Nestlé e um galpão da saúde que a gente está terminando. E o que o senhor poderia nos dizer da creche Guamirim e do centro de especialidades? Dizer o que aconteceu, qual assim? Por que o interrompimento? A falta de recurso, né? Que não veio de Brasília. Acho que é um dos maiores motivos de não ter concluído a obra, ter prosseguido com ela. A creche do Guamirim na Piedade foi esse motivo. Sim. E o centro de especialidades também foi esse o motivo? Praticamente sim. Quase os mesmos motivos, né? Tá. E quando que ocorreu essa não transferência da verba? Falando da obra de Piedade, ela começou com a outra diretoria, né, com a outra gestão, e aí teve um compromisso de terraplanagem que deu problema de projeto, que só foi ressarcido agora com essa gestão, né, depois de anos, e com isso falhas no projeto. Vamos dizer assim, que a gente levantou aditivo, né, de serviços que não estava no contrato e ficou em análise. Então a gente caminhou um pouco com a obra, quando não dava mais para caminhar devido a não aprovação ou a não verificação, sei lá, do quantitativo, né, pedido, e com isso também não veio verba, porque eram várias etapas da obra, tinha, né, um telhado não era completo, tinha várias coisas dentro do contrato que não tinha no contrato para executar a obra. E com a demora do repasse, não tinha como fazer. Então o projeto não foi completo ao ser entregue a vocês? Nesse projeto inicial faltava, o senhor disse, a terraplanagem? Aí a questão na outra gestão, quando foi feita, eles perceberam que o terreno que ia fazer ia ter muito desnível, ia ter uma questão de terraplanagem, um custo maior. E não me lembro o nome do outro prefeito, ele me garantiu que poderia fazer. E aí não acabou a gente fazendo e tocando a obra. Só que aí o dinheiro não veio e eu também não fiquei bancando a obra, né? Que chegou um limite que eu não aguentava mais. Tá. Então esse foi o motivo que a sua empresa paralisou a obra. Demorava para pagar, né? Demorava para chegar e chegou um limite que eu não aguentei. Tá. Isso é a creche Guamirim. Perfeito. E agora o centro de especialidades? O centro de especialidade a gente encontramos algumas divergências em relação ao contrato, que passamos para a secretaria também. E no começo teve uma nota, demorou 4 meses para ser paga, a metade da nota. E uma obra de 8 meses, se eu não me engano, 9 meses, não lembro agora. O prazo, já tinha passado 4 meses só para pagar uma metade de uma nota, que o recurso também não veio da Caixa. E apresentamos o aditamento, e assim, a Caixa não aprovou. Então, assim, teve várias atrativas, né, entre a secretaria e a minha empresa para a gente resolver, passando para a Caixa e não resolvia. E quando se deu isso, você se lembra? Quando? No decorrer do contrato, né? Mas foi 2016, 2015. Tá. Né? Foi no decorrer no final, eu acho que nos últimos 6 meses que essa obra foi. A data do contrato eu não me lembro, não vou lembrar. Tá. E o centro de especialidades, o que ocorreu? Eu acabei de falar. A mesma coisa. Também a data foi... Foi próximo, né? As duas, acho que foi 30 dias começou uma e depois começou a outra. Se eu não me engano, foi em 2015. Tá. Não houve nenhum documento da empresa que a empresa não teve condições de apresentar?
agora no final ou no decorrer da obra? Não, no decorrer. Não, sempre foi apto a fazer. Aí com todas essas atrativas aí de não pagamento, de a gente emitir nota, paga todos os impostos e aí não vem um repasse, o único que foi lesado fui eu, que minha empresa praticamente quebrou. Tá bom. Eu agradeço. Boa tarde, senhor Dilei. Bem, Tudo bem. Muito foi falado aqui pelo pessoal da prefeitura, né? Secretária de obras, engenheiro, praticamente colocando a culpa toda na empresa do senhor. Inclusive, foi dito aqui que por conta de falta de documentação, salvo engano, uma certidão, alguma coisa desse gênero, que a sua empresa não tinha, que por isso que eles tiveram que parar essa obra. Isso é verdade ou não? Teve algum documento que foi solicitado ao senhor que o senhor não tinha? na verdade, assim, vamos lá, né? Uma obra de 2 anos, eu pedi no aditamento e reajuste no decorrer dentro disso aí, após 1 ano, que é da lei, né? Normal. E aí, devido aos não pagamentos, essas coisas, a própria empresa foi não tendo mais nome para comprar. E aí o documento que está citado, que eu fui notificado para ser multado, agora, no caso das 2 obras, vamos dizer, é o seguro do garantia da obra. Mas aí são situações que o quê? Já tinha passado o tempo. Então eu cheguei na seguradora e falei, estão me exigindo isso daqui para fazer. Aí falou, mas eu não posso te dar agora, porque já passou o tempo, né, do contrato, da vigência. Então não tem como eu te dar o seguro agora. Então aí o que acontece? Partiram para esse lado de atuação. Satisfeito, obrigado. Com a palavra, a defesa para fazer seus questionamentos à sua testemunha. A defesa poderá perguntar livremente para a testemunha e esta, de igual maneira, responderá livremente. Senhor Dilei, boa tarde. O que se apura nesse processo é uma questão de abandono ou não de bens públicos. Então, vamos tentar criar um histórico disso daí. Pelo que o senhor disse, quando licitado, havia problema no projeto, é isso? Também. Também. Havia contrapartida por parte do município? Sim. Era contratual? Ou foi uma coisa tratada diretamente entre o senhor e a administração à época? Então, no caso nosso, a gente não consegue saber se a contrapartida é prefeito ou é recurso, né? Cidade, tá. Não vem assim, né? Mas o município se comprometeu a fazer alguma coisa à época? Sim, sempre, até agora, né? Na verdade, antes disso foram muitas reuniões. E ali, como foi isso aí? Postergando, o senhor tentou depois um aditivo de tempo e de preço, é isso? Sim. E em decorrência desses problemas financeiros que ocorreram no curso, o senhor está dizendo que uma certidão se esvaiu, o senhor não conseguiu mais posteriormente ela? Essa certidão que foi mencionada pelo vereador Glauco? Não é uma certidão. Uma garantia. Né? Seria uma garantia. Então foi esse o problema. A sua participação nisso se resume a isso. A participação da empresa do senhor se resume a isso. A questão da licitação à época. 2015, pelo que o senhor disse, né? Mas o seguro foi agora, né? Sim, sim. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor depois desse histórico é o seguinte. Mesmo durante essa paralisação da obra que ocorreu, o senhor pôde observar, ou o senhor presenciou ou participou de tratativas para retomada, para solução do problema? Sim, sempre. Sempre? Por parte do município também? Sim. Sem mais. Obrigado. Só isso. Obrigado. A testemunha está dispensada. Solicito apenas que assine o termo de comparecimento, senhor Dilei. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. À disposição. Posso ir? O senhor vai assinar.